1º de janeiro de 2014, 5h30 da manhã. Vamos falar um pouco agora sobre o excesso na legítima defesa, tema recorrente em questões de segunda fase, caiu na segunda fase do concurso do Rio de Janeiro, magistratura. Bom, o excesso, na legítima defesa, ele é tratado no artigo 23, parágrafo único, que dispõe: o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Pois bem, a classificação doutrinária é a seguinte: fala-se primeiramente em excesso voluntário, também chamado de excesso doloso, que é aquele que o agente se excede no meio ou no uso dos meios para cessar a agressão. Cessada essa agressão, por esse excesso, ele acaba produzindo um dano no agressor, contra o bem jurídico do agressor, e vai responder a título doloso, porque foi intencional, teve vontade e consciência. Pode ocorrer, entretanto, que o agente que agiu em legítima defesa, mas se excedeu, acreditasse que poderia agir daquela forma. Então, pode ocorrer de incidir a regra do erro de proibição. Sendo o erro inevitável, será isento de pena. Sendo o erro evitável, incidirá aquela causa de diminuição da pena, Bom, fala-se também em excesso involuntário. Bom, já no excesso involuntário, o agente, da mesma forma, se excede no meio ou no uso dos meios para repelir a agressão. Mas ele não age de forma dolosa, Aí já se relaciona ao erro de tipo. Ou seja, nesse excesso involuntário, se ele for inevitável, afasta-se a culpa. Agora, se ele for evitável, ele vai responder pelo excesso a título culposo. Bom, excesso não exculpante. O excesso não exculpante é aquele que vai incidir sobre a inexigibilidade de conduta diversa. Então, ele vai incidir lá na questão da culpabilidade. Por que acontece? O agente não vai responder pelo excesso, mesmo o fato tendo sido típico e antijurídico, porque ele se excedeu, vamos dizer assim, por um medo, por um susto. Então, isso vai incidir logo, no caso, na inexigibilidade de conduta diversa. É uma situação diferente das anteriores. Fala-se também, muito em doutrina, em excesso intensivo e excesso extensivo. Vamos falar primeiro do excesso extensivo. O excesso extensivo na legítima defesa, de acordo com o entendimento jurisprudencial aqui, ele é aquele que inicialmente o agente acaba agindo com os meios moderados para fazer cessar a agressão injusta. Só que o que acontece nesse excesso extensivo, após fazer cessar a agressão, o agente continua com uma agressão contra o agressor inicial e acaba produzindo uma lesão ao bem jurídico desse agressor inicial. Ou seja, é extensivo porque ele faz cessar e imediatamente ele continua essa agressão. Aí, seja de forma voluntária ou involuntária, conforme já foi dito. Esse é o excesso extensivo. Já o excesso intensivo é aquele em que há uma desproporção na ação de quem age em legítima defesa desde o início. A reação de quem está sendo agredido, ela já se excede desde o início, ao contrário da legítima defesa extensiva, em que ele primeiro age moderadamente e depois acaba se excedendo e lesionando o bem do agressor originário. Então, nessa legítima defesa intensiva, o excesso na legítima defesa ocorre desde o início. Quando se inicia a agressão, ele já se excede
no uso dos meios ou no meio que é utilizado na legítima defesa. Simples, é só isso mesmo.